Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes, e pelo qual sois salvos, se o guardais como vô-lo anunciei. De outro modo, tereis acreditado em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Quefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim como a um abortivo, pois sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça, a mim dispensada, não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, eis o que proclamamos. Eis também o que acreditastes. Ora, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, quando de fato não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ilusória é a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. Por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem. Como primícias, Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo o principado, toda autoridade, todo poder. Pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser, tudo está submetido, evidentemente, excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam pelos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? E nós mesmos, por que a todo momento nos expomos ao perigo? Diariamente estou exposto à morte, tão certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória em Jesus Cristo nosso Senhor.
De que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos sóbrios, como é necessário, e não pequeis, pois alguns dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus. Digo-o para a vossa vergonha. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que semeais não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeais não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. A cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos quadrúpedes, outra a dos pássaros, outra a dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e o outro o brilho das estrelas. Até de estrela para estrela há diferenças de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem terrestre, tais são também os terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade, e este ser mortal revista a imortalidade. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade, e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor, ciente de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. Palavra do Senhor.